né? Vamos iniciar então hoje a nossa catequese sobre, terminando, né, as catequeses ali, a sequência de catequese dos dogmas marianos, tá? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, permanecendo em oração, hoje queremos relembrar rapidamente os dogmas que nós já aprendemos nas outras aulas, tá? Esses dogmas que nós aprendemos nas outras aulas, eles são a base daquilo que nós vamos finalizar hoje, para entender o que são esses dogmas marianos, tá bom? Eu só vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Uma coisa muito importante, tá? A gente sempre, né, relembrar o que significa dogma, né? O que significa o dogma? O dogma, como eu comentei na última catequese, relembrando e simplificando, ele é uma verdade de fé. Vocês estão enxergando aí o que está escrito? Façam assim com a cabeça, faz um joinha, tá? Ele é uma verdade, né? Essa verdade de fé é uma coisa indiscutível, né? Nós temos que... Ô Yuri, sua voz continua sumindo. Não estamos lhe ouvindo. Agora sim? Tá, eu vou cuidar. É o meu cabo, acho que tá soltando aqui um pouquinho. Daí se ele soltar, eu vou deixar ele mais de ladinho. Assim, quem sabe, fica melhor de bom. Vamos ver se não vai mais soltar. Tá? Então, o dogma ele é uma verdade de fé, né? O dogma é uma verdade de fé. E essa verdade, ela é uma verdade, ela é absoluta, né? Porque a verdade, toda a verdade em si, ela é absoluta, né? Ela não muda, ela é para a vida toda, né? E ela é para mim essa verdade, para vocês, para todo mundo. Ela não é relativa, né? Ela é uma verdade que a verdade em si vem de Deus, né? Então e Deus é eterno, né? E daí, dentro dessas verdades, existem 4 verdades sobre Maria, que nós temos que aceitar porque são verdades. É que nem a gente falar que tem lei da gravidade. Para todo mundo tem lei da gravidade. Se nós pular, nós vamos voltar para o chão. A gente não vai sair voando, né? Isso é uma verdade. Então, a maternidade divina é a primeira verdade, né? É a primeira verdade que nós já aprendemos, que Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus, então quer dizer que Maria é mãe de Deus, né? Ela não é mãe só da parte humana de Jesus, ela é mãe da parte humana e da parte divina. Porque Jesus, ele é inteiramente homem, inteiramente Deus, tá? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, Maria, ela teve uma virgindade perpétua. Ela foi virgem antes e depois do parto. E permaneceu virgem sempre, a sua vida toda, tá? Outra coisa, Maria, ela foi imaculada, né? Imaculada Conceição, sem mácula, né? Imaculada. Quer dizer que ela teve uma conceição, ela foi criada sem o pecado. Ela foi a única de todos nós que nascemos sem o pecado. Ela e Adão e Eva. Porque no início, Adão e Eva também eles tinham a graça de Deus. Eles também estavam com Deus. Eles viviam no paraíso com Deus. Mas eles optaram, foram soberbos, foram orgulhosos e quiseram ser como Deus. Né? Foram enganados pela serpente e se tornaram
deixaram o pecado entrar no mundo. Então, Adão e Eva receberam lá o primeiro pecado, e como castigo deste pecado, toda a humanidade, todos nós temos o pecado original. E Maria não. Maria é a única que não tem pecado original, né? E por isso ela é imaculada. E por fim, o último dos nossos dogmas que nós já vimos, que é a assunção de corpo e alma. Lembrando que é a assunção, né? Maria não é uma deusa que saiu voando por conta própria para o céu. Não, ela foi elevada por Deus, né? Ela era tão perfeita, sem mácula, virgem, fiel. Ela foi tudo aquilo que Deus queria que ela fosse, e por isso ela mereceu o prêmio que foi ser elevada aos céus, né? E lá, dos nossos mistérios do terço é isso, né? A Assunção de Maria, mistérios gloriosos, né? E o último mistério glorioso é a coroação de Maria, porque ela não só foi para o céu, mas ela foi coroada lá como rainha do céu e da terra, né? Então, lembrando, Maria foi assunta, ela foi elevada por Deus. Jesus, ele ascendeu por conta própria, pelos seus próprios poderes, porque ele é Deus, ele pode tudo. Ele é onipotente, né? Nada é limitado para Deus. Deus pode tudo. Para Deus nada é impossível, tá? Relembrando então isto, a gente vai partir então para nossa catequese de hoje, que é a possibilidade de um dia acontecer ou não, não sabemos ainda, né? Está nos planos de Deus ou não, vamos descobrir a possibilidade de existir um quinto dogma. Ou, né, uma quinta verdade. Uma quinta verdade mariana. Engraçado, porque Mariana chama Mariana. E eu nunca sabia o porquê, né? E a gente vai aprendendo, né? E os nomes das pessoas têm significado. E um dia eu aprendi que o nome da minha mãe significa que ela é de Maria. Ela é Mariana. Ela é Mariane. É um jeito de falar que ela é de Maria. Mas assim, então, o quinto dogma mariano, hoje ele não existe, tá? Isso que é importante deixar claro. Nós não temos hoje um quinto dogma mariano. Só que isso não nos impede de acreditar neste possível quinto dogma. Por quê? Porque antes de ter o quarto dogma, que era a assunção de Maria ao céu em corpo e alma, a igreja já acreditava que isso acontecia, né? A igreja já tinha devoção sobre isso. O que aconteceu é que, com o tempo, isso se provou, foi estudado pelos bispos da igreja, pelos teólogos, os estudiosos, e chegou-se num consenso de que realmente isso aconteceu. Foi provado por meio da fé que isso aconteceu. Então, esse quinto dogma, né, ou essa quinta verdade que nós vamos estudar hoje, ela pode um dia ser instituída como quinto dogma de Maria. Pode. Como talvez não possa, o que não quer dizer que não é verdade, tá? Porque pode ser que por algum motivo Deus não queira que isso vire dogma, né? Assim como tem outras coisas na igreja que não são dogmas, mas não quer dizer que não sejam boas, que não sejam verdades, né? Mas vamos para o dogma então, tá? Esse quinto dogma, ele nada mais, nada menos é que a mediação de Maria, como mediadora de todas as graças, tá? Então, esse quinto dogma que pode acontecer, vou colocar aqui, ó, um ponto de interrogação, porque é uma pergunta, a gente ainda não sabe a resposta dessa pergunta. E pode ser que nunca saibamos, pode ser que talvez a gente morra e a igreja não institua o dogma. Pode ser que nossos filhos vão ver isso. Ou não, não sabemos. Não sabemos. Yuri, Pode falar. por que que não foi ainda? Por que que não existe ainda esse quinto dogma? Sabe informar? A gente vai falar sobre isso ainda, Beleza. tá? Então, ó, medianeira
todas as graças. O que seria esse quinto dogma? Particularmente, eu creio nisso daqui. Eu acredito, é a minha devoção, tá? Pode ser que um dia a igreja vai confirmar isso ou não. Não é a confirmação ainda da igreja, mas a minha. Eu acredito que Maria é medianeira de todas as graças, tá? Eu vou explicar para vocês o motivo. Eu creio nisso, tá? Primeiro, produtivo. Primeiro motivo para mim que faz Maria ser mediadora, medianeira de todas as graças, é que por algum motivo que a gente não sabe, quem sabe a gente vai saber, Jesus ele não veio para o mundo, ele não veio para o mundo descendo pronto. Ele poderia ter se feito homem e nascido pronto já, adulto, maduro, poderia, porque ele é Deus, ele pode tudo, né? Se nós falarmos qualquer coisa que ele não pode, quer dizer que ele não é Deus. Então ele podia ter feito isso. Porém, por algum motivo, tá? Por algum motivo, Jesus, ele quis nascer de uma mulher. E ele escolheu uma mulher, e não qualquer mulher, ele escolheu Maria. Às vezes a gente escuta, né, de alguém, mas se Maria tivesse dito não, Jesus ia escolher outra pessoa para nascer? Não, não ia. Porque Deus preparou Maria. Maria nasceu numa família santa, que era santa desde o princípio. Ela foi já nascida imaculada, nasceu sem o pecado, né? Ela recebeu os adiantamentos de Jesus na cruz. Então, Maria foi escolhida mãe de Jesus. Agora pensem comigo, todas as graças que nós temos hoje, todas os sacramentos da igreja, a Eucaristia, a igreja, que é uma graça na nossa vida, o Evangelho, a Bíblia, os ensinamentos de virtude, os santos da igreja, todos os santos que nós conhecemos e nos ensinam e nos encaminham para o céu, tudo isso, tudo isso que eu estou falando para vocês, não existiria se Maria tivesse dito não para o anjo. Se Maria tivesse dito não para o anjo, nós não teríamos a graça de Deus. Nós estaríamos todos nós ainda com uma dívida enorme com Deus. Nós estaríamos no pecado. Essa dívida era tão grande, gente. A nossa dívida com Deus ela era tão grande que não bastou vir um homem morrer por essa dívida, mas teve que vir um Deus morrer por essa dívida. Jesus, Deus veio e falou: eu vou pagar a dívida de vocês, a dívida do pecado. E ele foi lá e morreu, derramou o seu sangue para nos lavar de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados já estão pagos, já estão pagos os nossos pecados. E cada pecado que nós já cometemos e que ainda vamos cometer, Jesus já sofreu por eles na cruz. Só que isso só aconteceu porque Maria disse sim. Porque Maria teve o papel dela como mãe. Se ela tivesse dito não, nós não estaríamos salvos. Não ia ter padre para rezar missa, não ia ter bispo, não ia ter papa, não ia ter sacramento, não ia ter confissão, não ia ter eucaristia, não ia ter os santos da igreja, não ia ter nada. Estão entendendo? Essa é a minha visão. E isso é um fato. Se Maria diz não, nós não poderíamos ter recebido a graça. Então, o primeiro ponto que eu acredito que confirma, de certa forma, a mediação de todas as graças é esta. É de que se Maria não tivesse dito sim, não ia existir a graça para nós. Então, primeiro ponto é o sim de Maria. Tá? Até aqui estão entendendo? Se quem quiser interromper, gente, pode falar. O áudio não está saindo,
ou não está falando direito. Então, este sim, gente, vocês têm que entender uma coisa. Este sim de Maria, ele é muito grande. Não foi Maria que nos salvou, não. Mas ela mediou essa salvação. Se ela não estivesse no meio ali para fazer esse, para dar esse sim, para receber Jesus no seu ventre, para cuidar dele, para nos amar, nós não teríamos a graça de ter Jesus. Então, a mesma coisa acontece na nossa vida cotidiana. Se minha mãe e meu pai não tivessem me tido, não tivessem me cuidado, me criado, me aceitado, eu não estaria aqui hoje para vocês. E tudo que eu fizer de bom não ia existir, né? Se, se o pai e a mãe de vocês aí não tivessem educado e aceitado, dado sim para a vida que vocês têm, vocês não estariam aqui hoje para fazer qualquer coisa boa que vocês fazem hoje no dia a dia de vocês. Então, aquilo que nós fazemos de bom, a gente deve uma participação à nossa mãe. E é isso que Maria é isso que Jesus fez. Toda a graça infinita que Deus derramou na nossa vida foi, de certa forma, graça que passou pela porta do céu, que é Maria. Maria é a porta do céu que Jesus veio através dessa porta. Ele não quis entrar de outra porta, ele não quis entrar de outra forma. Jesus podia ter entrado por uma janela, podia ter vindo voando, mas ele veio por Maria, tá? Então essa escolha de Maria, ela é a segunda coisa que me define, que Maria ela é medianeira de todas as graças. Então a escolha de Maria, a preparação que ela recebeu para ela ser a família perfeita e santa que ela teve já desde o início. São Joaquim, pai de Maria, era santo. Santa Ana, pai de Maria, era santo, os avós de Jesus. Maria não nasceu numa família qualquer. Então, se nós formos santos hoje, os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas próximas de nós, a chance deles serem santos existe muito mais forte. Ela é muito maior, né? Porque pela educação, pela oração, pelo ensino da fé, nós podemos levar as pessoas à santidade também com a gente. Tá? E eu diria até mais, eu diria que existe ainda um terceiro motivo pelo qual eu acredito que a Maria é medianeira. Que é porque mesmo depois que Jesus morreu, ela se tornou mãe de todos nós. Ela se tornou mãe da igreja. Ela é mãe universal. E essa mãe universal, ela quer dizer que ela é nossa mãe, ela é mãe de todos nós. Mesmo que nós tratemos ela mal, mesmo que tem gente que não acredita que ela exista, ou que não acredita que ela é mãe de Deus, ou que não, mesmo pessoas de outras religiões, ela é mãe de todos. Ela apareceu, existem relatos dela ter aparecido na China. A China é um país que não é católico, não tem cristãos lá, quase, muito poucos. Ela apareceu em Fátima, em Portugal, porque ela está preocupada com todos. Ela apareceu lá no México, em Guadalupe, conhecida como Nossa Senhora de Guadalupe. Ela apareceu em Aparecida, aqui em São Paulo, Nossa Senhora Aparecida. Ela apareceu em Lourdes, na França, como Nossa Senhora de Lourdes. Ela apareceu em vários lugares, em vários lugares. Isso se confirma de que ela tem, sim, um papel de mediar a gente agora depois que Jesus se foi. Ela continuou trabalhando neste tempo que depois que Jesus foi para o céu. E aqui eu quero explicar uma coisa teológica para vocês. E é importante que vocês entendam isso aqui, que eu vou falar agora. Que é uma coisa até que vai fazer mais sentido para vocês entenderem o porquê que Maria ela é medianeira de todas as graças, segundo a minha percepção. Tá? Quando nós morremos, a gente sempre fala que a gente vai para o céu. E realmente, a gente morre e vai para o céu. Só que o céu não é o último lugar que nós iremos viver. O céu não é o fim último do homem. Não é. Claro que se nós chegarmos no céu, nós estamos garantidos com Deus. Mas o céu não é o último lugar. Vocês sabiam disso?
Não sabia. Não sabia, não. Pois é, mas isso é bom, tá? Isso não é ruim. Vamos Mas dar um exemplo. a gente primeiro tem o purgatório, que esse padre uma vez ensinou pra gente que é isso, tem o purgatório, depois tem o céu. Depois do céu ele não falou mais nada, não. Mas aí que tá. O purgatório é que se tu chegou no céu, tu tá garantido, tá? Tu tá no melhor lugar do mundo. Tu vai chegar no lugar final, que é o que eu vou falar agora, tá? Pensa comigo, tá? Nós temos esse livro aqui, tá? Vamos fingir que esse livro aqui, ele é o livro que está contando toda a história de tudo que vai acontecer no mundo, tá? Nós estamos aqui no meio do livro, ó. Esse final para cá a gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas Deus já sabe. Deus já escreveu, Deus quando criou tudo, ele já sabia o que nós iríamos fazer, mesmo ele respeitando a nossa liberdade, ele nos acompanha, nos cuida, nos protege, mas ele sabe que no final das contas vai acontecer tudo aquilo que ele sabe que vai acontecer, porque Deus sabe tudo, tá? Então, este livro aqui, nós estamos no meio do livro. Maria não está mais no meio do livro. Maria não está no início do livro e não tá no final. Mas ela já leu tudo. Não porque ela sabe tudo, não. Mas porque Deus revelou coisas para ela que ela não revelou para nós. Isso quer dizer que Maria não está no céu mais. Isso é uma, digamos assim, opção que muita gente tem. Maria está na glória. O lugar último que nós iremos não é o céu, é a glória. A glória, ela é o lugar onde Deus está. O céu é próximo de Deus. A glória está acima do céu. A glória é o lugar mais alto, onde Deus vai estar, onde Deus está. E quando tudo acabar, o próprio nome fala, tudo vai acabar. Vai acabar céu, vai acabar terra, vai acabar purgatório, vai acabar inferno, vai acabar tudo. Né? E nós iremos para a glória. E esta glória é onde nós queremos estar, porque é o lugar perfeito que a gente vai poder estar o tempo todo com Deus. Então pense no melhor dia de vocês na Terra e multiplique por infinito. Vai ser melhor ainda. Muito melhor. Porque lá nós vamos poder encontrar todas as pessoas que nós amamos, os santos da igreja, os anjos. Todos estarão lá no céu. Todos aqueles que foram merecedores. Então, na glória, a glória é o último lugar que nós chegaremos. Os santos, eles estão no céu, eles estão mais próximo da glória. E por isso eles conseguem interceder por nós. Eles conseguem ouvir os nossos pedidos, e eles vão lá, entregam para Jesus o pedido, e Jesus eles atende ou não, se o pedido for um bom pedido. Né? Se for uma coisa que vai beneficiar a nossa vida, a nossa alma, a salvação da nossa alma. Só que Maria, ela não está no céu, ela está mais perto de Deus que os santos. Ela está na glória, ela está lá no alto. Então, Maria, ela tem um poder de mediar, de pedir para Jesus, muito maior. E ela também sabe o que vai acontecer durante toda a história. Porque quando Maria apareceu em Fátima, ela falou da guerra que ia acontecer, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ela falou que a Rússia deveria pegar e se consagrar ao Imaculado Coração de Maria, mas não se consagrou. Então, assim, ela sabia de tudo isso. Por que ela sabia? Porque ela é vidente? Não. Porque ela já está na glória, ela já sabe o fim da história. Ela já sabe tudo o que vai acontecer quando acabar o mundo. Ela já cuida de cada um dos filhos que ela recebeu adotivos. Então, por isso que ela consegue aparecer em todos os lugares do mundo, a qualquer momento do tempo. Não é porque ela tem um poder especial, não. Mas é porque ela está perto de Deus, e Deus faz as coisas através dela. Então, isso nos mostra que ela é essa mãe universal, que pode nos levar para o céu. Tá? Mas lembrando, tá, gente? Essa é uma devoção
a medianeira de todas as graças, ela é uma devoção da igreja que a igreja aceita. Mas ela não é um dogma ainda. Ela não é uma coisa inquestionável. Por isso que eu estou falando para vocês que essa é a minha opinião. Que essa é a minha visão, né? O Yuri, que é falho. Eu posso estar errado? Posso. Não sobre a glória e o céu, tá? Isso é teológico. Mas sobre a questão medianeira, eu posso estar errado, tá? Posso estar errado porque eu sou humano, tá? Mas não é pecado eu crer nisso. Não é pecado. Porque é uma bela devoção. Pensem comigo. Se eu me importo com a opinião de Jesus, logo eu tenho que me importar muito com a opinião de Maria. Porque Maria era mãe de Jesus. Um bom filho se importa com a opinião da mãe. Um bom filho honra a mãe. Então eu tenho que honrar a mãe de Jesus. E eu achar que ela é tão importante para ser medianeira de todas as graças, quer dizer que eu estou honrando ela muito. Né? Faz sentido para vocês isso? Ai, sim. E Para mim faz. show de bola. Então, mas pensem comigo. Medianeira de todas as graças. Se nós pensarmos, se a gente mudar o título medianeira de tudo, né? Que tudo que existe, Deus criou tudo que existe. Deus salvou a humanidade. E só fez isso porque uma filha de Deus, que ela é filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Vou repetir. Maria, ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho, que é Jesus Cristo, e ela é esposa do Espírito Santo. Então, Deus fez todas essas obras e continua fazendo graças a este sim dela. Tá? Mas agora a gente vai para o livro, tá? Aquele livro que estamos seguindo. Yuri, Tá? Pode falar. para repetir de novo, ela é filha de Deus Pai. Ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho, que é Jesus Cristo, e ela é esposa do Espírito Santo. Só eu já não sabia. Nós todos devemos ter Espírito Santo como nosso esposo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vive em nós. Nós somos batizados e recebemos o Espírito Santo. Uhum. Quando nós fazemos o Espírito Santo nosso esposo, nós quer dizer que nós vivemos por ele. Nós permitimos que ele viva em nós. Aí poderemos dizer a mesma coisa que São Paulo falou lá na sua carta. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Como Cristo vive em mim? Através do Espírito Santo. Certo? Sim. Valeu a explicação. Então vamos lá. A mediação de Maria é o quinto dogma. Estão conseguindo ver aí? Estão vendo? Ou não? Sim. Sim? Tá. Então, olha só. Eu vou até resumir umas partes também, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender. Essa mediação de Maria, como eu falei, vou repetir para não deixar claro, para ficar claro, para depois ninguém sair dizendo que o Yuri disse que mediação de Maria é um dogma. Não, não é um dogma. E se alguém não acreditar, eu não posso ficar bravo. A pessoa, ela é livre de ser católica e não acreditar que Maria ela é medianeira de tudo. Ela é livre para pensar. Inclusive, tem muitos padres, bispos, pessoas inteligentes, importantes, que não acreditam nisso. Mas tem muitos bispos e padres importantes que também acreditam que sim. Então, faz parte. Tá? Existe hoje um estudo sobre isso para que, quem sabe, se for da vontade de Deus, isso vai se tornar um dogma. Isso é uma verdade ou não. Isso com o tempo a gente vai saber. O tempo sempre nos revela as coisas. A gente tem que ter a paciência para esperar aquilo que vai ser revelado. Então, ó, a primeira coisa que nós temos que entender. Existe hoje no mundo um movimento a favor do quinto dogma. Ou seja, tem muitas pessoas que acreditam, muitas pessoas importantes, teólogos, padres, bispos,
muitas pessoas também que não acreditam, tá? Que Maria, ela é mediadora, medianeira, redentora de todas as graças. Tem gente que crê, tem gente que não. Nos Estados Unidos, tem um teólogo lá, muito famoso, que Miravel. Ele fez já 2 livros sobre isso, grossos, de um volume assim, bem grosso. Eu nunca li esses livros, tá? Eu tenho interesse em ler. Esses livros, eles falam sobre essa corredenção de Maria. Os Estados Unidos tem um movimento muito forte, aonde tem até nome, né, que é Vox Populi Maria Immediatris, né, que é um movimento, o nome do movimento, e tem uma editora de de livros lá, que é a Queenship, né, tem até site na internet, tem muita gente lá nos Estados Unidos que acredita que Maria é mediana todas as graças. Existem também campanhas em vários países, não só nos Estados Unidos, aonde eles manifestam, né, em favor deste quinto dogma, né, através de uma petição ao Papa. Já foi feita essa petição ao Papa. Você está me ouvindo bem, né? Já foi feita essa petição ao Papa, né? Várias vezes. Só que ainda não foi confirmado nada, né? Porque os papas, eles sempre são muito calmos, cautelosos, para não falar nada errado. Alguém levantou a mão aí? Ou foi sem querer? A Tamires? Pode falar. Era para falar sobre o áudio, que está oscilando bastante, teu áudio. Deu uma melhorada? Agora sim, aí tem momento que fica baixo, às vezes fica mais alto. Mas é o meu cabo aqui, eu tenho que dar um jeitinho de colar ele aqui, para passar cola bonder aqui. Mas, então, e é importante que vocês entendam, olha só, para essa causa, desse movimento de pessoas que acreditam nesse quinto dogma, foram recolhidas milhões de assinaturas, inclusive de centenas de bispos do mundo inteiro. Entre eles, vários cardeais. Os cardeais são aqueles que votam para o Papa, os bispos mais importantes, né? Então, aqui é para deixar claro, existe um movimento. Eu não sou o único que acredita que Maria é medianeira. Tem muita gente que acredita, muita gente mesmo, gente importante, padres, bispos, e gente que também não é tão importante, que nem eu não sou importante, eu sou só um leigo, catequista, né? Não sou importante. Só para minha esposa, né? Para minha esposa eu sou importante. Então, nós temos que entender que isso é uma questão um pouco de opinião. Nós temos essa liberdade de acreditar nisso ou não, tá? Partindo daqui, nós temos que entender o que significa, então, medianeira. Medianeira, a etimologia da palavra, eu escrevi aqui do lado do texto, ela tem origem na palavra no latim que significa mediatrix, que no feminino fica mediator, né? E significa aquela que intercede. Então, Maria, que ela intercede, ninguém tem dúvida, todo mundo sabe disso, a igreja não tem dúvida que ela intercede. A dúvida é se ela intercede por tudo ou se ela intercede por quase tudo. Entendem? Essa é a dúvida. A dúvida é se Maria, ela intercede por tudo de bom que existe no mundo, ou se ela intercede por quase tudo. Essa é a dúvida no final das contas, tá? Mas essa dúvida é importante. Ela é importante. A gente não pode declarar o dogma se existe dúvida. A gente declara o dogma quando não tem mais dúvida sobre este assunto, tá? E quem declara é o Papa, junto com os bispos da igreja, né? Só para vocês entenderem, em 1996, aqui está escrito em roxinho, né? Durante aquele congresso lá em Tsetchová, não sei que cidade é essa agora, eles escolheram 22 mariólogos, que são pessoas que estudam sobre o tema, sobre Maria, né? E esses mariólogos chegaram à conclusão de que achavam que não era hora de declarar o dogma da mediação universal de Maria, tá? E eles se resumiram em dois questionamentos que para eles é importante. Primeiro, a ambiguidade dos títulos medianeira e corredentora,
que são títulos parecidos, mas não fala sobre a mesma coisa, só que eles estão meio vinculados em algumas partes, e eles não chegaram em conclusão sobre esses dois títulos, tá? E depois, eles acharam que era importante aprofundar mais o nosso entendimento sobre Maria, estudar mais a parte teológica, para daí se realmente ter certeza, né? Então, vocês entenderem, mostra que como a igreja leva a sério a verdade, a igreja não vai falar uma coisa que ela não tem certeza, né? Depois teve uma outra academia, né, Pontifícia Academia Mariana Internacional, que também mostrou a sua posição a respeito dos dogmas, né? E esses mariólogos desta academia, lá em 1996 também, eles também acharam por bem que não era ainda hora de aprovar um dogma relacionado a isso. E eles lembraram que centenas de bispos foram para o Concílio Vaticano II, que aconteceu, que foi uma última grande reunião dos bispos, onde eles definiram várias coisas, né? Muitos desses bispos foram para o concílio e eles queriam declarar, né, queriam que declarasse o dogma da mediação universal de Maria. Mas que no fim, no decorrer do processo, eles viram que não era a hora também. Eles perderam um pouco desse desejo de fazer o dogma, né? Então, mas mesmo assim, o capítulo conciliar sobre Maria, lá no texto do Concílio Vaticano II, tem no fim uma excelente aprovação. Tem coisas muito boas lá que confirmam aquilo que eu falei, que Maria, se ela não é medianeira de todas as graças, ela é de quase tudo. 99,999 passa por ela, né? Mas, como eu falei, né, não foi confirmado o dogma. Então, esse instituto, ele sugere que se aprofunde o problema, a problemática da mediação, para tentar entender bem, né, no quadro teológico, né, então, e que a gente se profunde na perspectiva da maternidade espiritual de Maria, pois foi a título de mãe do Redentor que ela cooperou com ele na obra da salvação. Tá? É o que está escrito ali. E é a título de mãe dos cristãos, porque ela é mãe de todos nós, que ela continua essa cooperação mediante sua intercessão ininterrupta. Essa também é a perspectiva adotada por São João Paulo II na Redemptoris Mater, que é um documento do Papa João Paulo II. Tá? Depois ainda teve um acordo lá no Concílio Vaticano II, no concílio, né, que tratou também de Maria, e na Lumen Gentium, que é um outro documento da igreja, ele cita 3 tópicos que a gente vai ver agora. O primeiro, número 60. A missão de Maria na redenção se dá sempre em Cristo, único mediador. Mas isso também não é dúvida, tá? Isso não é dúvida. Por quê? Quando o padre, vocês já ouviram falar dessa expressão, in persona Christi? Alguém já ouviu falar? Não? Sim, pode falar. Já? Isso A significa... pessoa de Cristo, né? Oi? A pessoa de Cristo, né? Perfeito, na pessoa de Cristo. O padre Fabrício, quando rezava a missa, os padres hoje que ainda rezam, quando eles estão na missa, quando eles estão falando na homilia, quando eles estão fazendo a consagração, não são eles que estão fazendo. Eles agem na pessoa de Cristo, ou seja, in persona Christi. Por isso que nós temos que ter muito cuidado para ouvir, zelo para escutar e sempre tentar aprender o máximo com o padre que está ali, né? Maria também é assim. Maria, ela não faz as coisas sozinha. Vocês lembram que eu comentei? Ela não saiu voando lá na Assunção para o céu. Ela foi elevada pelos anjos, né? Foi Deus que fez dela quem ela é, grandiosa, maravilhosa. Deus fez de Maria a rainha do céu e da terra, né? Dos anjos e dos homens, né? Então Maria sempre age em Cristo. Cristo é o grande mediador. Maria lá, ela
ela nos eleva a Cristo, né? E isso que a igreja nos aponta hoje, né? Sem desmerecer a devoção daqueles que creem que Maria é mediadora de todas as graças, né? A igreja não desmerece isso. Ela apenas tem o zelo e o cuidado para não falar, não apontar para o lugar errado, não fazer algo errado. Então, Maria tem uma mediação participada. Maria não consegue fazer nada sozinha. Ela é que nem nós. Ela precisa da graça de Deus. Ela precisa da ajuda de Deus, né? Ela sendo mediadora de todas as graças, ela precisa igual de Deus. Então, poderíamos dizer, como diz ali no texto, que Maria é uma mediação por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Nunca pôs sem Cristo ou no lugar de Cristo, isso jamais. Isso ela nunca fez e nunca fará, né? No ponto 61, vai dizer assim, que efetivamente ela cooperou na obra do Filho com a sua fé, com a sua esperança e com a sua caridade. Maria tinha fé, esperança e caridade, as três virtudes teologais que nós aprendemos com São Paulo. E ela cooperou com Jesus com essa caridade, de um modo inteiramente singular, único. Ninguém poderia cooperar com tamanha caridade, com tamanha esperança e com tamanha fé que Maria. Pensem, queridos, Maria estava lá, vendo seu filho na cruz, vendo aquela atrocidade. E ela teve que, ao mesmo tempo que Jesus era torturado na cruz em seu corpo, ela era na alma. Pensem em uma mãe vendo seu filho na cruz. Se coloquem nesse lugar agora. Pensem no coração de vocês, o meu filho sendo crucificado, o meu filho recebendo todo o flagelo, toda a dor, carregando o peso da cruz de todos os pecados de todos nós. Maria vendo aquilo. Imagina o tamanho da fé que ela teve e que ela teve que ter. E que ela teve por graça de Deus. Imagina o tamanho da fé dela e da dor que ela teve, porque sábado foi o dia que ela ficou sem o seu filho. Foi o único dia que ela ficou sem o seu filho. Mas foi um dia que possivelmente durou uma eternidade de sofrimentos. Então, no número 62, lá da Lumen Gentium, vai falar o seguinte: o concílio ensina que a missão de Maria perdura no céu mediante a sua intercessão, ou seja, que depois que ela foi para o céu, ela continuou cuidando de nós. E com ainda uma força ainda maior, porque agora ela está do lado de Jesus, né? Nesse caso, ela está na glória, né? Pois é este precisamente o modo como a Santa Virgem medeia a graça para seus filhos, intercedendo junto a Deus. Então ela intercede como? Junto a Deus. Sozinha não. Junto a Deus. Tá? Mais para baixo, número 62, vai falar o seguinte. Ali tá marcadinho também. Vocês estão conseguindo acompanhar, né? Estou lendo só umas partes. Usa para isso duas analogias ilustrativas. Essa analogia que é interessante. Como a igreja explica hoje por que Maria não é mediadora de todas as graças. Tá? Vou mostrar para vocês por que a igreja hoje explica isso e como ela explica. Primeiro, só Deus é bom, mas ele faz criaturas tomarem parte em sua bondade. Ou seja, tem gente que pode ter um pouco da bondade de Deus. Segundo, só Cristo é sacerdote. Só ele que sofre por nós, né? E nos cura do pecado. Mas ele faz os ministros, ou seja, os padres da igreja, e todo o povo de Deus, que somos nós, participar do seu sacerdócio. Ou seja, nós podemos também nos sacrificar. A gente não vai poder, através do nosso sacrifício, salvar a humanidade inteira. Isso só Jesus fez já. Isso a gente nem precisaria fazer. Mas a gente não poderia, não conseguiria fazer isso. Mas eu posso, mediante o meu sofrimento aqui na Terra,
as minhas dificuldades, entregá-las em sacrifício a Deus e, através desse sacrifício, eu poder colher curas, milagres. Posso? Não é meu mérito, é mérito de Deus, se Ele for fazer isso em mim. Mas eu posso, através do meu sacrifício, ser um bom marido no dia a dia. Posso ser um bom catequista, um bom jovem no mundo, um bom trabalhador. Posso ser uma boa avó, uma boa mãe, um bom pai. Posso ser tudo isso através do meu sacrifício. Não serei o melhor de todos, porque Cristo foi o melhor. Mas eu posso ser um ótimo homem, né? Maria não aparece como algo de interposto entre nós e Cristo. É o que a igreja nos transmite nos documentos hoje. Ou seja, tem quem acredite que possa chegar até Jesus sem passar por Maria. Tem. E de certa forma eu acredito que dá para chegar, só que dificilmente a gente permanece em Cristo, se nós não o conhecer. Pensa comigo, tá, gente? Um jovem lá começa a namorar. Ele conseguiu chegar na namorada. A namorada, vamos dar um exemplo, que a namorada é Cristo, tá? Esse jovem chegou na namorada, foi lá, conversou com ela e conseguiu chegar nela. Ela abriu o coração para eles, começaram a conversar e tudo bem, né? Não tem nenhum problema. Talvez vai sair namoro. Só que esse jovem, ele só vai conseguir o coração dessa namorada, ele só vai conseguir agradar essa namorada se ele agradar a mãe da namorada. Se ele querer conhecer a mãe da namorada, pedir para a mãe dela, posso namorar tua filha? Posso casar com a tua filha? Estão entendendo? Porque se eu quero agradar uma pessoa, que nesse caso é Jesus, e eu não agrado a mãe dele, eu estou fazendo o oposto. Eu estou desagradando Jesus. Certo? Se eu desagradar a mãe de Jesus, eu estou desagradando Jesus também. É impossível Maria ficar feliz, ou melhor, Jesus ficar feliz, se eu desagradar a mãe dele. Se eu falar mal de Maria, se eu não querer conhecer a mãe de Jesus, se eu não querer tentar unir o meu sofrimento ao sofrimento que ela teve aos pés da cruz, vendo seu filho crucificado, tá? Então, assim, é possível chegar até Jesus sem Maria? É. Mas eu acredito que a gente precisa querer conhecer a mãe de Jesus para que a gente possa nos aproximar mais ainda de Jesus. Para que a gente possa permanecer na casa de Jesus. Se eu entrar na casa de Jesus e desrespeitar a mãe dele, ele me põe para fora. Ele vai dizer, que nem ele disse para Pedro, né? Lá no Evangelho, afasta-te de mim, Satanás. Quando Pedro fala para ele que eles iriam lutar para não entregar ele, né? Para ele não se entregar na cruz. Jesus falou, afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Mas, continuando aqui, Maria, ela cumpre uma mediação, ela está ali no meio campo, que de certa forma imediatiza. O que a igreja quer dizer com isso? A igreja quer dizer que se eu querer conhecer Jesus através de Maria, eu vou conhecer ele mais rápido. Se eu quiser chegar no céu através de Maria, eu vou chegar mais rápido que os outros. Se eu quero ser santo e eu faço isso através de Maria, eu vou ser mais rápido santo. Tá? É isso mais ou menos que a igreja está dizendo aqui. Nossa relação com o mediador, de modo que os fiéis encorajados por esta maternal proteção, a proteção de Maria, mais intimamente adiram ao mediador, que é Jesus. Ou seja, se eu pedir a maternal proteção de Maria, é como se eu te pedisse para Jesus automático. De resto, o concílio já havia declarado no número anterior que a missão materna de Maria favorece a união imediata com Cristo. Então isso a igreja ela diz que se
nós agradarmos Maria, nós vamos agradar Jesus. Isso ela diz, e tá certo. Ela diz também que se nós pegarmos a estrada chamada Maria, nós vamos chegar lá no final, no céu. Ela é um atalho. Ela é um atalho para chegar no céu, para chegar com Jesus. Diríamos, pois, que ela não está entre nós e Cristo. Ela não está. É o que a igreja fala. Que ela não está entre nós e Cristo. Nós podemos chegar a Cristo sem Maria. Mas como que ao nosso lado? Tipo, ela está do nosso lado para nos ajudar a chegar a Jesus. Para nos levar diretamente para Jesus. Maria pode, assim, ser vista como o caminho mais direto, mais curto, o atalho que eu falei, né? Para chegar até Cristo. Tá? Nesse desenho aqui que no livro traz, ele explica um pouco, ó. Se vocês olharem ali, que nós estamos na bolinha de baixo. Estão vendo? Nós. Cristo está no meio ali, ó. E para chegar a Deus, que está lá no alto, eu tenho que passar por Cristo. Só que Maria e a igreja estão ali dos lados, como que fazendo Cristo ser maior. Chegar a um espaço maior, para que seja mais fácil de chegar a Deus. Então é mais ou menos assim que a igreja vê hoje. Tá? Assim mais ou menos que ela vê. Tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ó, então a mediação de Maria, tá? Ela é, e a mediação da igreja, ela é um auxílio para a gente chegar no céu. Né? Ela é um auxílio. Então, mais ou menos isso que hoje, no livro, ele quer trazer para nós. Tá? Tanto Maria como a igreja refletem essa dimensão feminino-maternal da mediação de Cristo por nós. E a conclusão ali que a ideia da mediação de Maria ela é bíblica, né? Maria intercedeu por nós na Bíblia, está claro isso, né? Tá? Alguém tem uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Nós terminamos o livro aqui daí. Não, está muito bem explicado. Foi muito bem explicado, né? Que bom, que bom. Mas caso fique alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema. Eu desconhecia esse estudo do quinto dogma, não sabia que existia esse estudo, entendeu? O estudo existe. Pois é, então eu não sabia. Você explicar para a gente. Pode ser. Seria a medianeira, né? Sim, isso aí. Pode ser que um dia vire um dogma, mas não é ainda, né? Uhum. Só que vocês entenderam ali, né? Que ó, não é um dogma, a igreja ainda não definiu. Existem padres que acreditam, existe gente que não acredita, gente que tem a devoção, gente que não tem. Mas é aquilo que eu comentei, eu acredito, tá? Eu acredito que para chegar no céu sem aderir Maria, olha, eu não acredito que isso seja. Acho que, de certa forma, se Maria não disse sim lá no início, nós não ia chegar no céu. Então, teoricamente, não ia nem ter céu para chegar. Né? Porque Jesus, quando morre na cruz, ele rasga o céu. Ele diz, ó, aqui é a porta para vocês entrar. Sacrifício, entrega, amor, caridade, de verdade, é o que vai levar vocês para o céu. E então, teoricamente, se a gente for pensar de olhar por uma forma, Maria precisou ser medianeira, precisou dizer sim para Jesus nascer, e foi a porta que fez a salvação entrar no mundo. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que eu comentei com vocês antes. Essa dúvida, ela existe porque ela não é fácil mesmo. Eu até acho que tem gente que consegue chegar até Jesus, às vezes, sem encontrar Maria, mas só consegue permanecer em Jesus se agrada a mãe dele. Se não agradar a mãe dele, se não querer conhecer a mãe de Jesus, eu acho difícil a pessoa amar realmente Jesus. Tá? Maria do Carmo, pode falar. Yuri, eu já sabia que Maria era a nossa medianeira, isso eu já sabia, e só não sabia que era um dogma, que estavam lutando para que fosse um dogma, né? Mas que ela é nossa medianeira, isso eu já sabia. Até lá nas bodas de Caná,
quando ela vai lá e fala para Jesus, né? Então, ela intermediou ali, né? Os noivos estavam sem vinho, eles iam passar vergonha se não tivesse. E ela foi lá, pediu, e ele disse: a minha hora não chegou, mas ela foi lá para os servos e falou: fazer tudo o que ele vos disser. Isso aí. Então, fez como é que diz? Ela interviu, Ela mediou. mediou e confiou que ele ia fazer, mesmo que não era a hora dele. Exatamente, perfeito, é isso aí. Foi as últimas palavras de Maria, né? Essas palavras ficam para nós também, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Jesus nos disser, nós temos que fazer. Tamares, pode falar. Oi. Assim, achei muito interessante essa aula de hoje. Todas foram interessantes, né? Mas para mim, essa de hoje foi a mais. Porque eu tenho visto, assim, muitas discussões a respeito disso e eu ainda não entendia que existe esse estudo, né, para que isso se torne um dogma. Há pouco tempo atrás saiu até uma música, né, daquele grupo lá, acho que Colo de... E aí foi uma polêmica em torno dessa música, porque a letra tratava justamente disso, né, de Maria como medianeira de todas as coisas. Sim. E aí, um dia desses eu estava vendo um vídeo falando sobre o vídeo deles e tudo, de um certo exagero deles na interpretação da música, né, que estava parecendo que eram protestantes e tal. Aí eu comecei a compreender o porquê de tanta discussão, né, assim, em torno disso. Tem muita gente ainda que não acredita nisso, né, e a gente precisa estudar muito para poder compreender melhor, né, e ter uma opinião sobre. Eu gostei. Citou isso porque esse caso aí até aconteceu bem forte, né? O padre Zezinho aqui no Brasil também deu uma cartilha no Face, eu acho, um textão lá falando que esse grupo não podia cantar uma música assim, que essa música foi tocada, se não me engano, no PHN, na Canção Nova em São Paulo, e vista por uma coisa assim, né? Eu fiquei sabendo também dessa história. Mas assim, mas ao mesmo tempo, eu vi algumas pessoas tentando falar sobre o assunto, não polemizando. Até vou indicar um canal no YouTube aqui, que é do Alan, que é um amigo meu. O Alan Carrion é o nome dele. Tá? Eu sigo ele. Gosto muito. Eu estive com ele um tempo atrás agora. Ele é um amigo meu, assim, não tão... Era todos os... Mas ele é um amigo meu, assim, de tempo em tempo a gente troca uma conversa, assim. Se alguém quiser... É muito bom o canal dele, tá? E ele é um católico, assim, que se preocupa realmente com a verdade e não quer ficar polemizando, sabe? Ele quer que as pessoas realmente aprendam, né? Então, vou botar o link aqui. Botei o link aqui no texto, do lado. Tá? Então, assim, esse caso, esse Marisa comentou... Tá falhando o teu áudio. Esse caso que comentou... Não. Tá ouvindo? Não? Tá Alô? bem baixinho. E agora? Agora voltou. Ótimo. Então, esse caso que a Tamaris comentou foi muito bom, porque o padre Zezinho, quando ele postou, ele foi um pouco assim, em algum momento na postagem dele, mais ríspido, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o papel dele de padre, ele estava dizendo, olha, isso não é um dogma ainda, né? Ele tinha uma boa intenção, né? Eu creio que ele não estava querendo polemizar, embora no final polemizou, né? E o grupo Colo de Deus, que é um grupo católico, tá? Eles são aceitos pela igreja, eles não são um grupo, eles são um grupo em vários aspectos assim bem coerentes, né? Tem um carisma deles diferente, eles são bem assim estilo renovação carismática, assim, né? Que gostam de cantar, né? Eles fizeram a música e eles demonstraram uma crença, uma devoção popular. O que é a devoção popular? É aquela devoção que nós podemos ter, que não é pecado. É que nem eu falei para vocês. Eu também acredito que não existe nada que não passe por Maria.
Porque mesmo as coisas, por exemplo, vamos dar o exemplo dos evangélicos. Eles não têm Maria, eles não acreditam nela. Só que indiretamente, se Maria não tivesse dito sim para Deus, para o anjo, Jesus não teria nascido. Jesus não ia fundar a Igreja Católica e os evangélicos não iam nascer porque os evangélicos saíram da Igreja Católica. Então, indiretamente, os evangélicos devem uma grande e grande gratidão a Maria, mesmo que eles não acreditem que é tão importante assim, né? Então, tem um ditado aqui no Sul que a gente fala muito, popular, que é fácil tu cuspir no prato que tu comeu, entendeu? Os evangélicos que falam mal dos católicos, geralmente eles fazem isso, eles cospem no prato que eles comeram. Se não fossem os católicos, eles não iam ter Bíblia, eles não iam ter tudo que eles acreditam não iam existir, né? Então, nesse caso é parecido, né? Então, eu não acho que a música ela é tão errada assim, tá? Eu acredito que é uma devoção que o Colo de Deus, que é a comunidade tem. Existem muitos católicos que creem nisso também, e existem aqueles que discordam. E é livre, até porque não é dogma. Se não é dogma, a gente pode ter gente que concorda e gente que discorda. No momento que a igreja proclamar dogma, que ela é medianeira de todas as graças, daí acaba a discussão. E daí a gente tem que começar a aceitar aquilo que a igreja, aquilo que Deus revelou através da igreja. Porque a igreja, queridos, lembrando, a igreja, ela é infalível quando se fala de moral e fé. Se o Papa declarar que é dogma, então é dogma. Não tem mais discussão, tá? Mas até lá, a gente vai discutir, vai conversar, vai estudar, e a gente principalmente vai rezar, porque é na oração que a verdade se manifesta. Uma pessoa de oração, uma pessoa de vida de oração, ela geralmente vai poder ter a graça de ter essa manifestação dessa verdade ou não, tá? E respeitar também, né? Porque no Exatamente. perfil do Alan aí, que eu sigo, eu vejo muita gente assim que posta cada comentário horrível. Porque ele fala muito, né, sobre Maria, sobre os dogmas, tudo. E aí é muito triste, né? Porque de todas as denominações, tanto evangélicos até católicos, né? Muitos criticando. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu respeito. Por mais que não concorde 100%. Está certíssimo, a respeito, né? Lembrando, né, que eu sempre gosto, quando a gente fala a respeito, a gente tem até é uma dica que eu falo para vocês, assim, né? Eu falo para os meus catequizandos, para aqueles que eu dirijo e ajudo, né? Hoje existe no Brasil, às vezes, fala-se muito disso, né? De respeito disso, respeito daquilo. E realmente, o respeito é uma coisa importantíssima. Neste caso, quem crê que Maria é medianeira e quem não crê, ambas as opiniões são respeitáveis, né? Não tem por que a gente ficar discutindo, brigando. A gente vai discutir com respeito, né, com caridade, para tentar chegar na verdade. Mas existem coisas que não são respeitáveis hoje em dia, que a gente tenta utilizar essa mesma ideia de respeitar. O que não são coisas respeitáveis? São opiniões, né? Opiniões que não são respeitáveis. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que, por exemplo, é a favor do aborto. Isso não é uma opinião respeitável, né? É uma pessoa que não estudou, não entende que a vida inicia desde o princípio, que a vida é importante. A pessoa, quando nós conversarmos com a pessoa que é contra o aborto, nós temos que falar com respeito à pessoa, mas não com respeito à opinião dela. Não sei se ficou claro isso. A opinião dessa pessoa não é respeitável, mas a pessoa é, porque a pessoa foi criada por Deus, ela é semelhante a Deus, criada assim como nós. Então nós temos sempre que respeitar a pessoa, independente do que ela acredita, né? Independente se ela tem uma opinião horrível, uma opinião demoníaca, eu poderia dizer assim, uma opinião do diabo. A opinião dela é horrível, mas Deus a fez. A pessoa merece a nossa caridade, né?
Então é importante o respeito nunca às opiniões, mas sempre às pessoas, né? Inclusive, existem opiniões que são respeitáveis. Esse caso da mediação, do dogma, as duas opiniões de quem crê e quem não crê é respeitável, né? Para a gente finalizar, queridos, eu queria pedir para vocês o seguinte, com muito carinho, que vocês rezem bastante nas próximas semanas, nos próximos dias. A gente vai estar organizando alguns materiais para a gente começar. Eu vou divulgar um cronograma, tá? Vou divulgar um link para quem for se inscrever na nossa preparação para a consagração à Nossa Senhora, tá? Esse link é um link diferente, não vai precisar botar tanta informação. Tem que colocar e-mail e, se não me engano, só e-mail, eu acho. E-mail e telefone, eu acho. E daí, com esse link, vocês vão receber, vocês vão se inscrever. Daí, quando tiver tudo pronto, calendário, que é quando vão ser as aulas da consagração, como vai funcionar as aulas, quais materiais vai precisar para as aulas, essas coisas assim. Quando tiver tudo pronto isso, vocês vão receber no e-mail e no telefone as informações, tá bom? Mas as aulas, elas vão ser... A ideia é que a gente grave as aulas e acredito que não sei se vai ser assim presencial. A gente vai ter a aula presencial, uma e outra assim, vai ter algumas para tirar dúvidas e para explicar um pouco algumas coisas, mas as aulas vão estar já gravadas, tá? Então, as aulas vão ser bem curtinhas, assim, minutinhos por dia, tá? Inclusive, nós vamos ler o livro da consagração juntos, ou seja, eu vou gravar eu lendo e explicando parte por parte, caso a pessoa tenha dificuldade de ler e de entender algumas palavras difíceis do livro do São Luís, que é o autor ali do método da consagração à Nossa Senhora, tá? E essa oportunidade de consagrar, ela vai ter um custo, tá, gente? Esse custo, também vai ser direcionado para a paróquia do padre, o lucro, mas ele vai ser praticamente, assim, o custo das coisas, porque a consagração, ela pede um sinal visível, ou seja, vamos precisar de uma medalhazinha, né? A medalha da consagração, um sinal visível, e eu estou vendo também se a gente consegue um desconto no livro da consagração, para todo mundo ter. Então, o acesso à medalhazinha, e eu estou vendo até uma camisa, eu quero ver se eu consigo fazer uma camisa, para todos nós termos a camisa igual. Como na missa com a camisa, e todo mundo com a camisa igual. E daí, a pessoa vai ganhar todas essas coisas no mesmo valor. Ela vai poder parcelar no cartão, vocês podem se organizar como vocês quiserem, tá? Mas eu estou vendo ainda isso aí tudo, isso dá um pouco de trabalho. E como eu estou pesquisando, eu quero pegar o mais barato possível, porque como eu falei, o objetivo não é lucrar, é a gente poder se consagrar. Porém, tá? Porém, é importante vocês entenderem que se sobrar algum lucro, eu ainda não sei se vai sobrar, porque eu não quero que dê um valor alto e as coisas não estão baratas hoje em dia. Se sobrar algum lucro, vai ser direcionado para a paróquia do padre, para a construção dele, tá bom? A Mari Sterman levantou a mão primeiro. Pode falar, Mari Sterman. Não vai falar? Tá falando, só que o microfone dela tá mudo. Tá falando, mas não tá ligado o microfone. Tem que ligar o microfone, então, Mari Sterman. Tá ouvindo? Agora sim. Tá. Eu sou casada só no civil, eu não sou casada na igreja. Eu posso fazer? Não. A consagração tu pode fazer sim, não tem nenhum problema. Inclusive, te indico colocar nas orações a consagração esse casório aí na igreja. Se Deus quiser, quando vê, ele sai aí. Mas é porque meu marido é divorciado. Entendi. É meio Mas complicado. mas não perca a fé e esperança, tá bom? Tá. Mas não tem problema, não tem nenhuma restrição. Tu pode ser consagrada de qualquer forma, tá bom? Tá bom. Alguém mais tem uma pergunta? Quem mais levantou a mão depois foi a Maria do Carmo. Pode falar, Maria do Carmo.
A minha dúvida, a gente mora cada uma em uma paróquia ou em um município, e No como país. vai ser essa formação? A formação, A a formação eu sei que é através daqui, isso eu sei, mas eu quero dizer assim, a consagração em si. no cursinho, eu vou meio que explicar como vai ser feito. Vocês vão ganhar também uma cartilha, que é um papel que vocês vão assinar, tá? Bem bonito lá, vão poder enquadrar, colocar na casa. E daí vocês vão levar esse papel para o padre. Vai dizer, padre, olha só, me preparei, quero me consagrar. E quero marcar a data para me consagrar. Vocês vão escolher o título de Maria a qual vocês querem se consagrar. Vamos dar um exemplo. Eu quero me consagrar dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Tu vai lá no padre e vai dizer que nesse dia tu quer se consagrar. E o padre vai te ajudar nesse processo. Eu vou direcionar vocês para fazer isso. Não é difícil, tá? Eu quero me consagrar. A minha cunhada se consagrou ontem, dia 7, dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Eu tenho interesse de me consagrar no dia 27 de novembro, se não me engano, que é dia de Nossa Senhora das Graças. Eu quero me consagrar no dia 8, né? Dia de Nossa Senhora, na Assunção. Então, cada um pode escolher um título que tem devoção para se consagrar, tá bom? Responder a pergunta, Maria? Sim. Tá? Tamares. Yuri, Espera, só um pouquinho. A Tamares tinha levantado a mão antes. Era mais ou menos essa a pergunta que eu tinha, assim, porque eu já estava planejando me consagrar, eu e meu esposo, e aí a gente estava vendo as datas, né? Aí eu vi que tem em dezembro e vi que tem também em janeiro, né? Que inclusive é aniversário dele, e a gente pensou nessa data para Legal, fazer legal. a consagração. Aí, no caso, vai ficar aberto, cada um escolhe a sua data, né? Depois Assim, nós poderíamos pegar um título e todo mundo se consagrar no mesmo dia. É legal. Mas eu acho mais legal esse personalizado, onde tu pode escolher a tua devoção. Porque eu, por exemplo, tenho, sei lá, eu tenho uma devoção particular com Nossa Senhora Aparecida e com Nossa Senhora das Graças. Tem gente que tem uma proximidade maior com Nossa Senhora de Fátima. Tem gente que tem... Então, assim, pode fazer a data que quiser, tá? Inclusive, não precisa ser na data. Tu pode se consagrar num outro dia para aquela santa específica, não tem problema. Tem várias formas de tu escolher a santa. Vamos dar um exemplo. Eu quero me consagrar para Nossa Senhora de Fátima. Mas Nossa Senhora de Fátima é só lá em maio do ano que vem, mas eu não queria demorar tanto para me consagrar. Então, marca uma data e vai para uma paróquia na tua cidade, na tua região, ou uma capela que seja dedicada a Nossa Senhora de Fátima. É uma forma de tu se consagrar a ela num dia diferente, não tem nenhum problema. Entenderam? Entendi. Tá? Legal. Então, assim, eu vou explicar para vocês essa parte, vai ter uma aulinha para falar sobre isso, e daí vocês vão entender. Então, a ideia é que as aulas, tá, Maria do Carmo, vão ser gravadas, né, como eu comentei, e no final, e durante as aulas gravadas, vai ter algumas que a gente vai fazer que nem aqui, que a gente vai se reunir, vou trazer um conteúdo e vocês vão perguntar, tá? Mas vai ter as aulas gravadas igual, as aulas assim, ó, curtinhas, de alguns minutos só, vocês podem fazer quantas vocês quiser, quantas vocês conseguir por dia, né? Quem terminar antes, se prepara antes, pode se consagrar até antes, né? Uns vão se consagrar depois e tal, tá bom? Mais alguma dúvida? Yuri, Pode falar. então, eu já sou consagrada, me consagrei ano passado. Sim. E aí, tem necessidade de eu fazer isso? Não tem necessidade, né? Mas o que acontece? A consagração, geralmente, a consagração, ela geralmente precisa ser renovada, né? Geralmente uma vez por ano, pelo menos. Essa renovação tu pode fazer com a gente, se tu quiser, tá? Não é obrigada, ninguém é obrigado a fazer, tá, gente? Eu tô apenas convidando aqui o pessoal da catequese. Então, assim, isso é também para ficar claro. Eu não quero me consagrar. Tudo bem, tá? Não tem problema, tá? Não, eu já estou pensando assim, porque eu já tenho uma correntinha.
Aí me interessa, lógico que me interessa fazer renovação, porque aqui na minha paróquia vai ter no 8 de dezembro, só que eu não vou estar aqui, eu vou para Canção Nova, então para mim seria interessante fazer contigo, entendeu? Sim, sim. Mas assim, tu vai ganhar um material personalizado. Algumas coisas, vamos dar o exemplo que vocês têm. Vocês podem dar para outra pessoa de presente, podem presentear uma outra pessoa que vai se consagrar, pode, tá? O material que vocês vão receber vai ser de vocês, tá? A minha dúvida é só essa, então eu vou fazer a renovação, não tem problema não. Sim. Mas, como eu disse, tá, gente? É um convite, não é uma obrigação, tá bom? Certo? Para a gente finalizar, então, para terminar com a oração, queria, depois desse vídeo aqui vai ficar no YouTube para vocês reverem. Caso alguém veja o vídeo e queira participar da nossa turma de catequese, quiser se consagrar, vai ter um link aqui embaixo para fazer isso, né? E seguimos aqui nos reunindo, né? E aqueles que forem participar e querem ajudar na catequese, vão receber todas as catequeses que a gente já teve até agora, os links, né? E vão poder ajudar a paróquia do Padre Fabrício a terminar a construção da igreja lá que ele iniciou, tá bom? Queridos, eu quero pedir para vocês também mais uma coisa, além da oração, né? Vamos tentar convidar mais pessoas para participar com a gente, né? Lembrando que o valor de ajuda do grupo, ele é voluntário. Então, esse mês eu tenho um dinheirinho a mais, eu quero doar um valor a mais para ajudar? Posso. Eu tenho menos esse mês, eu vou doar R$2, 5 que seja. Não tem problema, tá? Todo valor é bem-vindo, tá? Claro que os nossos aprendizados aqui, eles não têm preço, porque são os aprendizados da igreja, né? São ensinamentos de 2000 anos, ensinamentos milenares, né? A verdade não tem preço, né? Mas, ao mesmo tempo, o reino de Deus aqui na Terra custa. E a igreja que o Padre Fabrício começou, a gente só vai conseguir terminar se a gente conseguir arrecadar fundos, né? Então, qualquer valor arrecadado é bem-vindo, tá bom? Vocês conhecem alguém que está querendo se converter, está se convertendo, ou uma pessoa que acha que tem que estudar mais, façam o convite a ela para participar com a gente, né? Diz lá que explica para a pessoa, é só fazer um cadastro e poder participar da terça-feira com a gente. Se não conseguir na terça, pode olhar as gravações depois. Além de receber as aulas que vão acontecer toda semana, recebe todas as outras aulas que já foram feitas, os links, né? Para poder participar, tá bom? Então, é uma oportunidade aí para a gente continuar evangelizando, tá bom? Então, Beleza. vamos para a oração final, então. Que a Virgem Maria, então, interceda por nós, nos dê a graça de poder perseverar na oração e nos dê a graça de cada dia mais amá-la, né? E amar assim o seu Filho Jesus, fazendo sempre a sua vontade através da Santa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, gente. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia e continuemos firmes. Boa noite, fica com Deus, que Jesus te abençoe e abençoe a todos e a todas. Boa noite a todos, viu, meninas? Boa noite, Yuri, até terça. Olha, até parar. Semana que vem, se Deus quiser. Não esquece de botar o Pix, o Yuri. Oi? Não esquece de colocar o Pix. Vou botar lá, vou colocar. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.